fala assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, e segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Amém. Esse livro, irmãos, foi escrito pelo apóstolo Paulo no ano 63 a.C., ou seja, 30 anos depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi aos céus. 30 anos depois de tudo isso acontecer, o apóstolo Paulo tinha se convertido, que ele era um matador de crente, e ele saiu pelo mundo, ganhou muitas pessoas para Jesus, e Tito já era um convertido, e começou a seguir o apóstolo Paulo, e se tornou um dos seus ajudantes, junto com Timóteo. E Tito, irmãos, ajudava as igrejas, o apóstolo Paulo abria, e ele era responsável para colocar diáconos, presbíteros, bispo, todos os obreiros da casa de Deus. Para você ver a importância desse Tito. Tito era um grego, então ele tinha mais autonomia em comparação com os judeus, porque os coitados dos judeus, irmãos, sofriam, que era coisa terrível. Naquela época os judeus eram escravos dos romanos, dos gregos. E Tito, como era grego, então ele tinha livre acesso para viajar, para caminhar, evangelizar. Era mais difícil ele ser preso. E então Paulo mandou ele para uma ilha chamada Ilha de Creta, e ali tinha várias cidades, e tinha várias igrejas nessas cidades. E ele tinha o objetivo, irmãos, de colocar obreiros nessas igrejas, porque as igrejas não eram tão grandes, praticamente como a nossa, né? Eram nas casas que faziam cultos, só que não tinha pessoas principais, como diáconos, presbíteros, bispos. E ele então foi para essas igrejas e estava de olho para ver qual eram as pessoas capazes para ocuparem esse local, para ocuparem esse posto. E ele chegou, irmão, na igreja, e muita pessoa queria ocupar esse posto. Quem não quer, né, irmão, ser pastor, ficar aqui na frente, falar, mandar na igreja, todo mundo vai para fora, não sei o que, né? Botar ordem no negócio. Todo mundo quer. Naquela época também ficava famoso, seja para o bem ou para o mal, né? Você vê que vida de pastor é uma bênção, né? Todo mundo conhece. Quando eu passo, olha aquele pastor lá que aprontou aquilo, digo, o que eu aprontei? Foi. As pessoas falam demais, irmão, do pastor. Alguns falam mal, outros falam bem, né? Então as pessoas ficam famosas. Então Tito chegou nas igrejas de Creta, procurando pessoas para colocar como bispo, como diáconos, presbíteros. Só, irmãos, que não podia colocar qualquer pessoa. Como nós vimos no livro de Timóteo, tinha vários requisitos, mais de 10 requisitos para você se tornar obreiro. A igreja se lembra aí algum? Não tem nada, né? Sim, acho que eu escutei isso, né? Se lembra, né? Tinha muitos requisitos. Tinha que ser marido de uma só mulher, tinha que ser honesto, não podia ser avarento, tinha que cuidar dos seus filhos, era tanta coisa. Tem que ser crente de verdade. E crente que tinha muito tempo como crente, não era qualquer crente. Chegar hoje e amanhã já era pastor, já era bispo, não. Tinha que ter muitas qualidades. E a igreja de Deus, irmãos, é assim. Não adianta você dizer, não, eu tenho um dom de cura, eu sei profetizar,
Você fazer isso, você falar aquilo, você falar língua estranha e pular de um pé só, pronto, eu já sou uma missionária. Não. Tem que ter outras qualidades. Meu pai. Tem que ter, irmão, caráter. Porque o obreiro que tem dom e não tem caráter, ele é um falso profeta. A Bíblia diz, irmãos, que conhecereis a árvore pelos os frutos. E os frutos é aquilo quem somos, é aquilo que realmente produzimos. Tem pessoas que pregam maravilhosamente bem, mas chega em casa, bate na mulher. Olha o fruto que ele está pregando, que ele está dando, né, irmãos? É uma pessoa que compra e não paga. É uma pessoa que xinga, uma pessoa que rouba, mas fala uma língua estranha que é uma beleza. E aí esses são chamados de falsos profetas, que muitas vezes ensina heresias. E muitas vezes, irmãos, ensina pelo fazer. Porque nós não ensinamos apenas pelo falar, mas pelo o que nós fazemos também. As pessoas estão de olho. Há muitos crentes, né, que querem ganhar almas para Jesus. Aí sai de porta em porta, pregando a palavra. Mas as pessoas estão de olho na vida daquela pessoa. E muitas vezes aquela pessoa apronta, mas prega. E as pessoas dizem, para que ser crente igual esse aí? Não adianta ser crente desse jeito. Esses crentes dizem que vai para o céu, mas só vive aprontando. Então, se é para viver desse jeito, eu sirvo a Deus na minha casa. Eu sirvo a Deus na minha igreja, lá bagunçada, porque não adianta ir para a igreja daquelas pessoas, porque são piores do que eu. E continuando, né, irmãos? No capítulo 1, versículo 5, ele fala sobre essas qualificações. No capítulo 1, versículo 10, ele fala sobre os falsos mestres. Irmãos, havia tantos falsos mestres ali em Creta, que os discípulos, os profetas desses falsos profetas, falavam, irmãos, que esse profeta era ruim. Para você ver a situação, irmãos, os ajudantes deles eram os primeiros a dizer, olha, o meu mestre é o capeta em pessoa. Os caras, irmãos, se fazia de pastores, se fazia de verdadeiros profetas, mas não conseguia esconder a sua maldade dos seus próprios discípulos. Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas está assim, ó, de crente que não é crente de verdade. Meu pai. Que são lobo em peles de ovelha. Aleluia. Que estão rindo para você, mas está com os dentão amolado para te dar uma mordida. Irmão, conversa com você agora, mas quando você vira as costas, aí, ó, desce a língua em você. Então, irmãos, tem que estar, com os ouvidos bem abertos, os olhos abertos, atento, para que você não venha cair na cilada de falsos mestres, de pessoas que ensinam heresias. Nós conhecemos grupos aqui, né, irmãos, que andam de casa em casa ensinando heresias. E se você abrir a porta, aí eles vão te levar para o caminho errado. Daqui uns dias eu vou estar ensinando sobre as seitas, as falsas religiões, quando elas foram fundadas, o que elas ensinam, para vocês verem a loucura que elas querem colocar na cabeça de vocês, ao ponto de vocês se desviarem de Deus e seguirem a homens. E os homens, irmãos, não têm o céu para te dar. Só tem, irmãos, preocupação e tristeza. No capítulo 2, versículo 1, fala como as pessoas devem viver. Enquanto no capítulo 1, versículo 5, fala sobre as qualidades dos obreiros, no capítulo 2, fala sobre as qualidades dos crentes. Que há muitas pessoas, né, irmãos, que falam assim, não, é só os obreiros que tem que ficar certinho. Eu sou só crente, um crente de banco, então eu posso xingar de vez em quando, sabe? Posso dançar um funk, sabe?
beber um vinho, cair no chão, sabe? Fazer uma loucura aí. Porque eu não sou obreiro. Obreiro que tem que andar certinho. Eu não. Deus conhece, né? Deus sabe que eu sou fraco. Então, mas não, irmãos. Todos têm que buscar a santidade. A Bíblia diz que sem a santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém, irmãos, verá a Deus se não tiver com a santidade. Porque Deus, irmãos, é fogo consumidor e Ele consome o pecado. Imagina você todo lambuzado no pecado e aí vai falar com Deus, ai Deus, não sei o que. Irmão, não vai dar certo. É igual você estar melado com gasolina e chegar perto do fogo. Então, se santifique, se purifique. Então, quando Deus chegar até você, você chegar até Deus, as coisas vão andar bem. Aleluia. Vocês se lembram de Adão? Adão, quando pecou, e Deus falou com ele, disse: Adão, onde está você? Só dele chegar até Deus, Adão correu e se escondeu. E há muita gente assim, em vez de chegar até Deus, confessar os seus pecados, se arrepender e mudar, não, prefere se esconder. Não vou para a igreja não, porque eu aprontei hoje. Irmãos, é que você tem que vir para a igreja, porque aqui é o local onde você vai se humilhar, vai buscar a face de Deus. Não adianta ficar pecando e ficar escondido em casa, não vai adiantar nada. Se Jesus voltar, você vai ficar do mesmo jeito, sendo aqui na igreja aprontando, ou em casa aprontando, ou no mato, seja onde for, vai ficar, não adianta. E ele fala, irmãos, primeiro sobre os velhos. Irmão, não é preconceito não, na Bíblia está velho mesmo. Eu acabei de ver isso aí. Está os velhos, né, irmão? Algumas traduções dizem anciões, mas aqui está velho mesmo. Tem gente velha, né? E, irmãos, até os velhos têm que andar na linha. Até os velhos. Tem gente que, crente velho, irmãos, que é uma tristeza. Só sabe reclamar. Não, porque antigamente que a igreja era a igreja de verdade. Não sei se vocês já ouviram isso de algum velho crente. Os crentes velhos. Irmãos, eu já conversei com um monte de crente velho. E o que eles têm para falar é só isso. É só para reclamar da igreja de hoje. Não, porque hoje a igreja está bagunçada, você vem de qualquer jeito, o louvor é tudo louvor fraco, a pregação é tudo pregação fraca, e nhenhenhen, só sabe reclamar, irmãos. Não, na igreja antigamente o fogo caía e todo mundo chorava e não sei o que lá mais, nhenhenhen. Eu fico olhando assim, eu digo, então por que não volta para a igreja? Porque você está desviado. Irmão, a maioria dos crentes velhos estão tudo desviados. Verdade. Mas sabe reclamar que é uma beleza. Sabe reclamar, dizer que a igreja de hoje não presta. Mas eles estão fora. Por que será, irmão? Deus. Verdade. Porque Deus esperava que os crentes velhos estivessem dentro da igreja. E não fora reclamando. Os crentes, irmãos, velhos têm que estar dentro da igreja para ensinar os novos a serem cristãos fervorosos. Meu pai. Esse, irmãos, é o mandamento de Deus para os velhos, é ensinar os jovens, ensinar os novos. E não ficar reclamando. E o que nós vemos hoje é isso, só reclamação. Então, você que está me assistindo, seu crente velho, toma jeito. Para de reclamar, vai para a igreja, vai ensinar a palavra de Deus. E fala das mulheres velhas também, irmão. Não é só os homens velhos não que reclamam. Tem velha, irmão. Tem crente velha, irmão. Tem crente velha também que só sabe, ó, a língua desse tamanho, assim, ó. A Bíblia diz, irmãos, que as crentes velhas parem de ser caluniadoras, fofoqueiras, irmão. Mas é bom. E tem também ensinar as novinhas, as crentes novas, a cuidarem bem dos seus filhos, que eles já são casados,
cuidar bem dos seus maridos e cuidar da sua casa. Irmãos, eu não sei se a mãe de vocês, meninas, ensinou a vocês a cozinhar, ensina a limpar a casa. Não demais. Tem que ensinar mesmo. Porque depois que vocês casam, aí a encrenca é do coitado do marido, né? Coitado do marido vai dizer, menina, sua mãe não te ensina nada não. A minha, glória a Deus, é uma bênção pura. Olha, está brilhando na igreja aqui. Tudo que aprendeu. Não é meu amor, não, tá quietinha ali. Tudo, irmãos. A minha sogra ensinou ela a lavar, a passar. A camisa também amassada que eu sou estrambelhada. Mas aprendeu tudo certinho, irmão. E a Bíblia nos ensina que as crentes mais velhas têm que ensinar as novas também como servir a Deus, como cuidar da sua casa, como cuidar do marido, como cuidar dos filhos. E as novas, irmãos, têm que aprender dos mais velhos. Seja mulher, seja homem, nós, irmãos, mais novos, temos que aprender dos mais velhos. Claro, né, irmãos, que nós temos que aprender o que é bom, não o que é ruim. Nós não podemos aprender a ficar murmurando. A falta de fé, né, irmãos? Que muitos crentes velhos não conseguiram muita coisa porque são incrédulos alguns, não souberam se chegar a Deus e aí muitas vezes desanimam os jovens. Tem jovem que diz, olha, eu vou cursar uma faculdade, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Aí o crente velho diz, calma, você não vai ser nada. Você tem que terminar o ensino médio para conseguir ser gari, para pegar lixo, para botar a bolinha do novinho lá embaixo. Você não vai conseguir nada não, meu filho. A nossa riqueza, ó, é lá no céu. O crente novo diz, não, eu vou ganhar todo mundo para Jesus, vai ser aquela bênção, eu vou conseguir os dons e eu vou abrir um monte de igreja. Eita, menino sonhador, tu não vai conseguir nada não. Esses são os crentes velhos, irmãos. Pelo contrário, os crentes velhos têm que animar, dizer, meu filho, você vai conseguir. Menina, você vai casar com um mais tão bonito, mais rico, vai ser uma coisa. E animar as meninas, animar os meninos e dizer, aprenda a cuidar bem do seu futuro marido. Aprenda a cuidar bem de tudo que você tem. Os meninos ensinar a administração, cuidar do dinheiro deles. Dizer, olha, você tem que trabalhar. Dá um aviso, né, irmãos? Próxima quinta, essa que vem na outra, vai ter o discipulado. Já vamos começar a mexer na elétrica de novo, levar um choque aí. Eu já estou, né, irmãos, ensinando os jovens da igreja a ter uma profissão. Vou aprender a ser eletricista de primeiro, fazer a casa pegar fogo e pá. Nós, né, irmãos, nós, os mais velhos, nós temos que ensinar para os mais novos. A lâmpada do banheiro aí, ó, foi os jovens que já colocaram. Se pegar fogo, é culpa deles aí. Se explodir na cara de um. E Deus, né, irmãos, está incentivando eles, né? Para no futuro, quando eles crescerem, dizer, olha, realmente, naquela igrejinha eu aprendi com o homem de Deus, e tantos homens de Deus que vão ensinar tantas coisas. Porque é para isso, irmãos, que a igreja está aqui na terra. É para ajudar um ao outro, ajudar a se desenvolver, seja na profissão, no cuidar da casa e na vida espiritual também. Nós temos que ser completos, irmãos. Não adianta nós sermos perfeitos em uma parte. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos que ser santos no corpo, alma e espírito. Nós temos que ser perfeitos, porque Deus é perfeito. Então não adianta, irmãos, a gente botar a culpa no diabo. Quando lá no futuro você está debaixo da ponte, sem emprego, passando vergonha, você tem que buscar Deus em todas as áreas da sua vida. E falando, né, sobre os jovens que têm que aprender com os adultos a palavra de Deus,
E fala também sobre a sujeição, irmãos, no capítulo 2, às autoridades. Deixa eu ver se aí. Fala sobre as sujeições às autoridades, irmãos. Quando vocês veem a polícia, vocês sentem o quê? Vocês sentem medo? Eu descobri que eu roubei aquela galinha. Irmão, tem gente, principalmente alguns jovens que aprontam, que fumam as coisas que não é para fumar, que cheiram outras coisas que não é para cheirar, sabe? E que pegam as coisas que não é para pegar. Que quando vê a polícia, aí abaixa a cabeça, começa a tremer as pernas e começa a ficar meio estranho. E aí a polícia já sabe, irmãos, que quem deve, teme. É verdade. Ele então diz, ó, pro muro. E aí você vai, ó, ficar lá no muro, igual a lagartixa, grudada no muro. Abra as pernas, safado. E aí abre as pernas, e aí passa vergonha. Por muitas vezes, irmãos, eu vinha com minha motinha, olha uma blitz da polícia. E aí eles deram a mão, aí eu já dei o sinal, já entrei. E aí teve uma vez que eles perguntaram, você tem uma arma? Eu estava indo para a igreja, né? Eu disse, tenho. Cara, que arma é? Da Bíblia. Aí o cara disse, pode ir. Nem mandou nem descer da moto, né? Disse, pode ir, vai com Deus. Assim, irmãos, é aquela pessoa que não deve nada. A pessoa que anda, irmãos, com a cabeça erguida, que não roubou, não matou, não cheirou, não usou nada. A polícia sabe quando olha nos olhos, sabe que não está devendo nada. Outra vez, irmão, lá em São Paulo, tinha outra blitz, perto ali do Ourinhos, e quando eu manobrei no banco ali da caixa, a polícia de novo, já com a arma, já mandando todo mundo, os motoqueiros, entrar. E aí eu entrei, e um monte de motoqueiros que vinha atrás de mim também pararam a moto, eles botaram a arma para a parede. E aí eu saí, né, eu digo, eita, primeira vez que eu vou para a parede agora. Irmão, eles olharam e disseram, não, você não precisa não, vem para cá. Eu fiquei assim, meu como é que pai. pode, né? Irmãos, quando a gente anda direito, até a polícia sabe. Verdade, Jesus. Então tenha cuidado, porque no dia que você roubar alguma coisa, no dia que você cheirar alguma coisa, você vai lá na esquina e a polícia pode estar, e aí não adianta correr.